Oi, pessoal! Hoje eu vou ler aí a segunda parte do livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, tá? A gente parou na página, deixa eu ver, 34, capítulo 3. Vamos lá. Sem muita enrolação, vamos lá. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência, na neblina e as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loira e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdida em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostrava uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda a parte, começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros, trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora taquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz novo do dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam de prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. O rumor crescia condensando-se. O zunzum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarilhavam-se discussões e rezingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas, fazendo compras. 2 janelas do Miranda abriram-se. Apareceu numa a Isaura, que se dispunha a começar a limpeza da casa. Nhadunga! Gritou ela para baixo, a sacudir um pano de mesa. Se você tem cuscuz de milho hoje, bata na porta, ouviu? A Leonor surgiu logo também, enfiando curiosa a capinha entre o pescoço e o ombro da mulata. O padeiro entrou na estalagem com a sua cesta à cabeça e o seu banco de pau fechado debaixo do braço, e foi estacionar em meio do pátio à espera dos fregueses, pousando a canastra sobre o cavalete, que ele armou prontamente. Em breve estava cercado por uma nuvem de gente. As crianças adulavam-no, e à proporção que cada mulher ou cada homem recebia o pão, disparava para casa com este abraçado contra o peito. Uma vaca, seguida por um bezerro amordaçado, ia tilintando tristemente o seu chocalho, de porta em porta, guiado por um homem carregado de vasilhame de folha. O zunzum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas, ali mesmo da vizinhança, começou a trabalhar, engrossando o barulho com o seu afar monótono de máquina a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante de formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitios, sobressaindo as de querosene com um braço de madeira em cima. Sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavadeiras enchiam já as suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficara de molho. Principiava o trabalho.
Rompiam das gargantas os fados portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas na pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo carroceiro contra o burro. E durante muito tempo, fez-se um vai e vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fato de boi. Só não vinham hortaliças, porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruidosos mascates, com suas latas de quinquilharia, com as suas caixas de candeeiros e objetos de vidro, e com seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de Flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar, destacando-se o homem das sardinhas com as cestas de peixe dependuradas, à moda de balança de um pau que ele trazia ao ombro. Nada mais foi preciso do que o seu primeiro guincho estridente e gutural para surgir logo, como por encanto, uma enorme variedade de gatos que vieram correndo a cercar-se dele com grande familiaridade, roçando-se-lhe as pernas arregaçadas e miando suplicantemente. Os sardinheiros afastavam com o pé, enquanto vendiam seu peixe à porta das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar, arranhando os cestos que o homem cuidadosamente tapava mal servia ao freguês. Para ver-se livre por um instante dos importunos, era necessário atirar para bem longe um punhado de sardinhas, sobre o qual se precipitava logo aos pulos o grupo dos pedinchões. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a Machona. Portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha 2 filhas, uma casada e separada do marido. Ana das Dores, a quem só chamava de das Dores, e outra donzela ainda, a Neném, e mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. A das Dores morava em uma casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. Ninguém ali sabia ao certo se a Machona era viúva ou desquitada. Os filhos não se pareciam uns com os outros. A das Dores sim afirmavam que fora casada e que largara o marido para meter-se com um homem do comércio, e que este, retirando-se para a terra e não querendo soltá-lo ao desamparo, deixara o sócio em seu lugar. Teria 25 anos. Neném, 17, espigada, franzina e forte, com uma proazinha de orgulho da sua virgindade, escapando como enguia por entre os dedos dos rapazes que a queriam sem ser para casar. Engomava bem e sabia fazer roupa branca de homem com muita perfeição. Ao lado da Leandra foi colocar-se a sua tina, a Augusta Carne Mole. Brasileira, branca, mulher de Alexandre, um mulato de 40 anos, soldado de polícia, pernóstico de grande bigode preto, queixo sempre escanhoado e um luxo de calças brancas engomadas e botões limpos na farda quando estava de serviço. Também tinham filhos, mas ainda pequenos, e um dos quais, a Juju, vivia na cidade com a madrinha que se encarregava dela. Essa madrinha era uma chocote de 30 mil réis para cima, a Leone, consobrado na cidade. Procedência francesa. Acho que é Leonie. Não sei pronunciar esse nome. Alexandre em casa, à hora de descanso, nos seus chinelos e na sua camisa desabotoada, era muito chão com os companheiros da estalagem. Conversava, ria e brincava, mas envergando o uniforme, encerrando o bigode e empunhando a sua chibata, com que tinha o costume de fustigar as calças de brim, ninguém mais lhe via os dentes, então a todos falava teso e por cima do ombro. A mulher, a quem ele só dava tu, quando não estava fardado, era de uma honestidade proverbial no cortiço, honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Junto dela pôs a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena e socada de carnes duras, com uma fama de leviana entre as suas vizinhas. Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para benzer ericipelas, a cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta como dentes de cão, cabelos lisos, escorridos e ainda retintos, apesar da idade. Chamavam-lhe bruxa. Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda, a primeira mulata negra, muito séria e asseada em exagero. Sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Ele, apanhando a mau humor, punha-se logo a espanar, a varrer febrilmente, e quando a raiva era grande, corria a buscar um balde d'água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha 15 anos, a pele de um moreno quente, beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e não cedia nem a mão de Deus Padre aos rogos de João Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia diariamente à venda.
Depois via-se a velha Isabel, isto é, Dona Isabel, porque ali na estalagem lhe dispensavam todos certa consideração, privilegiada pelas suas maneiras graves de pessoa que já teve tratamento. Uma pobre mulher comida de desgostos. Fora casada com o dono de uma casa de chapéus que quebrou e suicidou-se, deixando-lhe uma filha muito doentinha e fraca, a quem Isabel sacrificou tudo para educar, dando-lhe mestre até de francês. Tinha uma cara macilenta de velha portuguesa devota, que já foi gorda, bochechas moles de pelancas rechupadas que lhe pendiam dos cantos da boca como saquinhos vazios, fios negros no queixo, olhos castanhos, sempre chorosos e engolidos pelas pálpebras. Puxava em bandós sobre as fontes o escasso cabelo grisalho, untado de óleo de amêndoas doces. Quando saía à rua, punha um eterno vestido de seda preta, achamalotada, cuja saia não fazia rugas, e um chale encarnado que lhe dava a todo o corpo um feitio piramidal. Da sua passada grandeza só lhe ficara uma caixa de rapé de ouro, na qual a inconsolável senhora pitadeava agora, suspirando a cada pitada. A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha, bonita, posto que enfermiça e nervosa ao último ponto, loira, muito pálida, com os modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que a adorava e conhecia desde pequenita. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo de puberdade, apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que essa fazia para cumprir à risca as prescrições do médico e não faltar à filha o menor desvelo. No entanto, coitadas, daquele casamento dependia a felicidade de ambas, porque o Costa, bem empregado como se achava em casa de um tio seu, de quem mais tarde havia ser sócio, tencionava, logo que se mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus todas as noites, antes de dormir, que a protegesse e conferisse à filha uma graça tão simples que ele fazia, sem distinção de merecimento, a quantas raparigas havia pelo mundo, mas a despeito de tamanho empenho, por coisa nenhuma desta vida, consentiria que a sua pequena casasse antes de ser mulher, como dizia ela, e que deixassem lá falar o doutor. Entendia que não era decente nem tinha jeito dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Não, antes vê-la, a solteira, toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno de estalagem. Lá no cortiço estavam todos a par dessa história. Não era segredo para ninguém. E não se passava um dia que não interrogassem 2 e 3 vezes a velha com estas frases. Então, já veio? Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os. É assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela, e suspirava resignada. Quando Costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio, com um respeitoso ar de lástima e piedade, empenhados tacitamente por aquele caiporismo contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas, quem em geral fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia com certo luxo relativo. Andava sempre de botinas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado, tinha suas joiazinhas para sair à rua, e aos domingos, quem a encontrasse à missa da igreja de São João Batista não seria capaz de desconfiar que ela morava em Cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras o Albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que lhe caía numa só linha até o pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo. Em presença dele falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem. Faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades, com uma franqueza que o não revoltava nem comovia. Quando o casal brigava ou 2 amigas se disputavam, era sempre Albino que tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas por amabilidade, mas uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se incumbiria de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias de carnaval, em que ia vestido de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bares dos teatros. Tinha verdadeira paixão por esse divertimento. Ajuntava dinheiro durante um ano para gastar todo com a mascarada. E ninguém o encontrava domingo ou dia de semana, lavando ou descascando, que não estivesse com a sua calça branca engomada e sua camisa limpa, um lenço ao pescoço e, amarrado à cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã levantara-se ainda um pouco mais lânguido que de costume, porque passara mal a noite. A velha Isabel, que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo-o suspirar com insistência, perguntou-lhe que tinha. Ah, muita moleza de corpo e uma pontada no vazio que não deixava.
A velha receitou diversos médicos. A velha receitou diversos remédios, e ficaram os dois no meio de toda aquela vida a falar tristemente sobre moléstias. Enquanto no resto da fileira, a Machona, a Augusta, a Leocádia, a bruxa e a Marciana, sua filha, conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço, defronte delas, separado pelos giraus, formava-se um novo renque de lavadeiras que acudiam de fora, carregadas de trouxas e iam ruidosamente tomando lugar ao lado uma das outras, entre uma agitação sem entregas, onde se não distinguia o que era galhofa e o que era briga. Uma a uma ocupavam-se todas as tinas, e de todos os casulos do cortiço saíam homens para suas obrigações. Por uma porta que havia ao fundo da estalagem desapareciam os trabalhadores da pedreira, de onde vinha agora o retinido dos alviões das picaretas. O Miranda, de calça de brinde, chapéu alto e sobre casaca preta, passou lá fora um caminho para um armazém, acompanhado pelo Henrique, que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio sem falar a ninguém, nem mesmo a mulher, e recolheu-se à casa para dormir. Um grupo de mascates, o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o André, armado cada qual com a sua grande caixa de bugigangas, saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar à machona pela Nhá Rita. A Rita baiana? Sei cá, faz amanhã de 8 dias que ela ribou. A Leocádia explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com firmo. Que firmo? Interrogou Augusta. Aquele cabravasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. Ela mudou-se? Perguntou o pequeno. Não, disse que é machona. O quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o queria? Você o que queria? Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho. Pergunta na venda ao João Romão, que talvez te possa dizer alguma coisa. Ali? Sim, pequena, aquela porta onde a preta do tabuleiro está vendendo. Ó, diabo. Olha que pisas a boneca de Anil. Já se viu que sorte? Parece que não vê onde pisa este raio de criança. E notando que o filho Agostinho se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia. Sai daí tu também, peste. Já principias na reinação de todos os dias? Vem pra cá que levas. Mas é verdade, que fazer tu que não vais regar a horta do comendador? Ele disse ontem que agora fosse à tarde, que era melhor. Ah, e amanhã não te esqueças, recebe os 2.000 réis, que é fim do mês. Olha, vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira, e ela lhe gritou na pista. E que não ponha o refogado no fogo sem eu ter lá ido. Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila de lavadeiras a respeito da Rita baiana. É doida mesmo, censurava Augusta. Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram, assim há de ficar sem um freguês. Aquela não endireita mais, cada vez fica até mais assanhada, parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver, aparecendo o pagode, vai tudo pro lado. Olha o que saiu um ano passado com a festa da Penha. Então agora, com este mulato, o firmo é uma pouca vergonha. Outro dia, pois você não viu? Levaram aí, numa bebedeira, a dançar e cantar a viola, que nem sei o que parecia, Deus te livre. Para tudo há horas e há dias. Para a Rita, todos os dias são dias santos. A questão é parecer quem puxe por ela. Ainda assim não é má criatura, tirante o defeito da vadiagem. Bom coração tem ela, até demais, que não guarda um vintém pro dia da manhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas, o João Romão já lhe não fia. Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos. Quando ela tem dinheiro é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar e a bater e a torcer camisas e ceroulas esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que em torno da sua tagarelice, o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada, donde o sol tirava cintilações de prata. Estava em dezembro e o dia era ardente. A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos. As paredes que davam frente ao nascente, caiadinhas de novo, reverberavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala de jantar no Miranda, Dona Estela e Zulmira, ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam em voz surda, indiferentes à agitação que ia lá embaixo, muito esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam 9 horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço. Ao balcão, o Domingos e o Manuel não tinham mãos a medir com a criadagem da vizinhança. Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz, um torção de açúcar, uma garrafa de vinagre, 2 martelos de vinho, 2 vinténs de fumo, 4 de sabão. E os gritos confundiam-se numa mistura de voz de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. Me avisa, ô Domingos, eu deixei a comida no fogo. Ó, peste, dá cá as batatas, que eu tenho mais o que fazer. Seu Manuel, não me demore essa manteiga.
ao lado na casinha de pasto, a Bertoleza, de saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo de suor, ia e vinha de uma panela a outra fazendo pratos que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados no compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro só para o frege, e o rapaz, a cada comensal que ia chegando, recitava em tom cantado e estridente a sua interminável lista das comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O Paraty circulava por todas as mesas e cada caneca de café de louça espessa erguia um vulcão de fumo tresandando a milho queimado. Uma algazarra medonha em que ninguém se entendia. Cruzavam-se conversas em todas as direções, discutia-se a berros com valentes punhados sobre as mesas, e sempre a sair e sempre a entrar gente, e os que saíam depois daquela comezaina grossa iam radiantes de contentamento com a barriga bem cheia a arrotar. No banco de pau tosco que existia do lado de fora, junto à parede, perto da venda, um homem de calça e camisa de zuarte, chinelo de couro cru, esperava havia já uma boa hora para falar com o vendeiro. Era um português de seus 35 a 40 anos, alto, espadaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa por debaixo de um chapéu de feltro ordinário, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, todavia, humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. Então ainda não se pode falar ao homem? Perguntou ele, indo ao balcão entender-se com Domingos. O patrão está agora muito ocupado, espere. Mas são quase 10 horas e eu estou com um gole no café no estômago. Volte logo. Moro na Cidade Nova, é um estirão daqui. O caixeiro gritou então para a cozinha sem interromper o que fazia. O homem que aí está, seu João, disse que você vai embora. Ele que espere um pouco, que já lhe falo, respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. Diga-lhe que não vá. Mas é que ainda não almocei, estou aqui a tinir, observou o Eccles com sua voz grossa e sonora. Ó, filho, almoça aí mesmo. Aqui o que não falta é de comer, já podia estar aviado. Pois vai lá, resolveu o menzarrão, saindo da venda para entrar na casa de passo, onde os que lá se achavam receberam com ar curioso, medindo-o da cabeça aos pés, como faziam sempre com todos os que aí se apresentavam pela primeira vez. E assentou-se a uma das mesinhas, vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista dos pratos. Traga lá o pescado com batatas e vinho, um martelo de vinho. Quer verde ou virgem? Venha o verde, mas anda com isso, filho, que já não vem sem tempo. Capítulo 4. Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com o sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar, nem se lhe trair na fisionomia o menor sintoma de cansaço. Você vem da parte do Machucas? Perguntou-lhe. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. Sou eu. Estava empregado noutra pedreira? Estava e estou, na de São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar adiante. Quanto lhe dão lá? 70.000 réis. Ó, isso é um disparate, não trabalho por menos. Eu, o maior ordenado que faço é de 50. 50 ganha um macaqueiro. Ora, tenho aí muitos trabalhadores de lajedo por esse preço. Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra por 50.000 réis quem dirige a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres. Sim, mas 70.000 réis é um ordenado impossível. Nesse caso, vou como vim. Fico dito por não dito. 70.000 réis é muito dinheiro. Cá por mim, entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um trabalhador bom, do que estar a sofrer desastres como o que sofreu sua pedreira a semana passada, não falando na vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra. Ah, o Machucas falou-lhe no desastre? Contou-mo, sim, senhor, e o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço. Mas 70.000 réis é impossível. Desça um pouco, por menos não me serve, e escusamos de gastar palavras. Você conhece a pedreira? Nunca a vi de perto, mas que me parecer que é boa. De longe cheirou-me a granito. Espere um instante. João Romão deu um pulo à venda, deixou algumas ordens, enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com outro. Ande a ver, gritou-lhe da porta do Fred, que a pouco se esvaziara de todo. O cavouqueiro pagou 12 vinténs pelo seu almoço e acompanhou-o em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todos de chapéu de palha, apesar das todas que se armaram. Um calor de cáustica mordia-lhes os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo. Aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destroçar uma camisa. A Augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A Leocádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar as comichões do quadril e das virilhas assanhadas pelo mormaço. A bruxa monologava, resmungando numa insistência de idiota ao lado da Marciana, que, com seu tipo de mulata velha, um cachimbo ao canto da boca, cantava todas toadas monótonas do sertão.
Maricas tá marimbando, na passagem do riacho, maricas tá marimbando. A Florinda alegre, perfeitamente bem com o rigor do sol, a rebolar sem fadigas, assobiava os chorados e lundos que se tocavam na estalagem, e junto dela a melancólica senhora Dona Isabel suspirava, esfregando a sua roupa dentro de Tatina, automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio, ao passo que o albino, saracoteando seus quadris pobres de homem linfático, batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes. O corpo tremia-lhe todo, e ele de vez em quando suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte, e então um gemido suspirado subia-lhe aos lábios. Da casinha número 8 vinha um falsete agudo, mais afinado. Era das dores, que principiava o seu serviço, não sabia engomar sem cantar. Número 7, Neném cantarolava, num tom muito mais baixo, e de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone. O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no momento apanhava a roupa do chão, ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo, então mais em evidência. Não bula, hein? Gritou ela rápido, erguendo-se tesa, e dando com João Romão. Eu logo vi. Leve implicando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda o safado roubo no peso. Diabo do galego, eu não te quero, sabe? O vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fugiu, porque ela se armara com um regador cheio de água. Vem pra cá, se é capaz, diabo da peste. João Romão já se havia afastado com o cavouqueiro. O senhor tem aqui muita gente, observou-lhe este. Fez o outro, sacudindo os ombros e disse depois com empáfia. Houvesse mais 100 quartos que estariam cheios, mas é tudo gente séria. Não há chinfrins nessa estalagem. Se aparece uma rusga, eu chego e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, nem nunca a deixaremos entrar. E olha que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço e depois de transpor uma porta que se fechava com peso amarrando a uma coroa, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo que é mais perto, aconselhou o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim quente e trescalante. Meio-dia em ponto, o sol estava a pino, tudo reverberava a luz inconciliável de dezembro, num dia sem nuvens. A pedreira em que ela batia de chapa em cima cegava olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra, nada mais que uma grande mancha branca e luminosa terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo que ao longe produziu o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sob o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo. Os sapatos enfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos, outras já prontas para seguir à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio de rio, que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábuas, onde 3 pequenos, quase nus, conversavam sentados sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para diante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca. Aí muitos portugueses, aliás, trabalhavam de canteiro ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida surgia uma oficina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro, em volta da bigorna, 2 homens de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como 2 diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa, e ali mesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal, de onde saíam pequenas línguas de fogo, irrequietas e gulosas. João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros: Bruno, não se esqueça do varal de lanterna do portão. Os 2 homens suspenderam por um instante o trabalho. Já lá fui ver, respondeu o Bruno. Não vale a pena consertá-lo, está todo comido de ferrugem. Faz-lhe um novo que é melhor. Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair, e o vendeiro seguiu adiante com o outro, enquanto atrás recomeçavam a martelar sobre a bigorna. Em seguida via-se uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta, mas no vivo fartum exalado de lá sentia-se que fora habitada ainda aquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos d'árvore, alguns já serrados, muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí a pedreira restava apenas uns 50 passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como a cal. Aqui e ali, por toda parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lajedos à ponta de picão, mas adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete, e todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja e o couro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo e a surda zoada ao longe
que vinha do cortiço como de uma aldeia alarmada. Tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra, tinha-o cara a cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante num desafio surdo. A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente, decomposta com o escalabrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com o efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando sobre um precipício miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. Veja lá, disse ele, apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo. Só a gente tem ido às cegas no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrair os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor, pois olhe só o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus que não servem para nada. É uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão bonita. Tão boa. Agora o que hão de fazer dessa cascalhada que aí estão senão macacos? E brado aos céus, creia, ter pedra desta ordem para empregá-las em macacos. O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço, continuou o outro. Ali onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha abaixo toda esta aba que é separada por um veio. Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? Ninguém, porque é preciso um empregado que saiba o que faz. Que se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se pôr tirar partido vantajoso desta pedreira. Boa é ela, mas não nas mãos em quem está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir, senão para cima pela corda, e se o sujeito não for fino, leva-o o demo. Sou eu quem o diz. E depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua mão, grossa como o próprio castalho, um paralelepípedo que estava no chão. Que digo eu? Cá está, macacos de granito. Isso até é uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro, dizia um homem zarrão, parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele. Toda esta parte que se segue agora, declarou João Romão, ainda não é minha. E continuaram a andar para diante. Deste lado multiplicavam-se as barraquinhas, os macaqueiros trabalhavam à sombra delas. Indiferentes, aqueles dois, viam-se panelas ao fogo sobre 4 pedras ao livre, e rapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher nem sinal. De vez em quando, na penumbra de uma ensombra de lona, dava-se com um grupo de homens comendo de cócoras defronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda, um pão na direita, ao lado de uma garrafa d'água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda a parte, mas lá no fim, debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormiam à sombra de papo para o ar, a barba espetando para o alto, o pescoço entrumecido de cordoveias grossas como enxárcias de navios, a boca aberta, a respiração forte e tranquila de animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relaxamento, resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isto está a reclamar um homem teso que olha a sério para o serviço. Eu nada tenho que ver com esse lado, observou Romão. Mas lá da sua banda não hão de fazer o mesmo. Olaré, abusam porque têm de olhar pelo negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera. Isso juro eu. Entendo que o empregado deve ser bem pago, ter para sua comida farta o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja. Ou então rua. Rua que não falta por aí. Quem queira ganhar dinheiro, autorize-me a olhar por eles e verá. O diabo é que você quer 70 mil réis, suspirou João Romão. Ah, nem menos R$1, mas comigo é que há de ver o que lhe faça entrar para algibeira. Temos cá muita gente que não precisa de estar. Para que tanto macaqueiro, por exemplo? Aquilo é serviço para descanso, é serviço de criança, em vez de todas aquelas lesmas
pagas talvez a 30 mil réis. É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar 2 bons trabalhadores de 50 que fazem o dobro do que faz aqueles monos e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam, olhe, e já a terceira vez que aquele que ali está deixa cair o escopo, com efeito. João Romão ficou calado a cismar enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. E você, se eu tomar, disse depois o vendeiro, muda-se cá para a estalagem? Naturalmente, não hei de ficar lá na cidade nova, tendo serviço aqui. E a comida forneço-a eu? E isso é que a mulher quem a faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio, deliberou João Romão, convencido de que não podia por economia dispensar um homem daqueles, e pensou lá de si para si, os meus 70 mil réis voltar-me-ão à gaveta, tudo me fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança? Hoje mesmo, se quiser. Tem um cômodo que lhe há de calhar. É o número 35. Vou mostrar-lhe. E aligeirando o braço, penetraram na estrada do Capinzal com direção ao fundo do cortiço. Ah, é verdade. Como você se chama? Jerônimo para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim, senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina. E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem, de onde escapou, como de uma panela fervendo, que se destapa uma baforada quente, vozeria tresandante, a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol. Capítulo 5. No dia seguinte, com efeito, ali pelas 7 da manhã, quando o cortiço fervia já na acostumada labutação, Jerônimo apresentou-se junto com a mulher para tomar conta da casinha alugada na véspera. A mulher chamava-se Piedade de Jesus, teria 30 anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta, um todo de bonomia toleirona, desabotando-lhe pelos olhos e pela boca numa simpática expressão de honestidade simples e natural. Vieram ambos da boleia de andorinha que lhes carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, cabeção branco de panil de algodão e na cabeça um lenço vermelho de alcobaça. O marido a mesma roupa do dia anterior. E os dois apearam-se, muito atrapalhados com os objetos que não confiaram aos homens da carroça. Jerônimo, abraçado a 2 formidáveis mangas de vidro, das primitivas, dessas em que se podia à vontade enfiar uma perna, e a Piedade atracada com um velho relógio de parede com uma grande trouxa de santos e palmas bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem entre os comentários e os olhares curiosos dos antigos moradores que nunca viam sem uma pontinha de desconfiança os inquilinos novos que surgiam. O que será este pedaço do homem? Indagou a machona da sua vizinha de Tina, Augusta Carne Mole. A modos, respondeu esta, que vem para trabalhar na pedreira. Ele ontem andou lá por um ror de tempo com João Romão. Aquela mulher que entrou junto será casada com ele? É de crer. Ela me parece gente das ilhas. Eles o que tem é muito bons trastes de seu. Interveio a Leocádia. Uma cama que deve ser de um regalo e um toucador com um espelho maior do que aquela peneira. E a cômoda, você viu, nhaque Leocádia? Perguntou Florinda, gritando para ser ouvida, porque entre ela e a outra estavam a bruxa e a velha marciana. Vi, rico traste. E o oratório, então? Muito bonito. Vi também. É obra de capricho. Não, eles sejam lá quem for, são gente arranjada. Isso não lhes pode negar. Isso não se lhes pode negar. Se são bons ou maus, só com o tempo se saberá, arriscou Dona Isabel. Quem vê cara não vê corações. Sentenciou o triste Albino suspirando. Mas o número 35 não estava ocupado para aquele homem muito amarelo que fazia charutos? Inquiriu Augusta, perdão, gente. Estava, confirmou a mulher do ferreiro, a Leocádia. Porém, creio que arribou devendo não sei quanto, e o João Romão, então, esvaziou-lhe ontem a casa e tomou conta do que era dele. Acudiu a machona. Ontem, pelo cair das 2 da tarde, o Romão andava aí às voltas com os cacarecos do charuteiro. Quem sabe se o pobre homem não levou a breca, como sucedeu àquele outro que trabalhava de ourives? Não, este creio que está vivo. O que lhe diga é que aquele número 35 tem mau agouro. Eu cá por mim não o queira nem de graça. Foi lá que morreu a Maricas do Farjão. 3 horas depois, Jerônimo e Piedade achavam-se instalados e dispunham-se a comer o almoço que a mulher prepararam o melhor e o mais depressa que pôde. Ele contava aviar até a noite uma infinidade de coisas para poder começar a trabalhar logo no dia seguinte. Era tão metódico e tão bom como trabalhador quanto o era como homem. Jerônimo viera da terra, com a mulher e uma filhinha ainda pequena tentar a vida no Brasil, na qualidade de colono de um fazendeiro, em cuja fazenda mourejou durante 2 anos sem nunca levantar a cabeça e donde afinal se retirou de mãos vazias e com grande birra pela lavoura brasileira. Para continuar a servir na roça tinha que sujeitar-se a emparelhar com os negros escravos e viver com eles no mesmo meio degradante, encurralado como uma besta, sem aspirações nem futuro, trabalhando eternamente para o outro. Não quis, resolveu abandonar de vez semelhante estupor de vida e atirar-se para a corte, onde diziam-lhe patrícios, todo um homem bem disposto encontrava furo. E com efeito mal chegou, devorado de necessidades e privações, meteu-se a quebrar pedra numa pedreira, mediante um miserável salário. A sua existência continuava dura e precária. A mulher já então lavava e engomava, mas com pequena freguesia e mal paga. O que os dois faziam chegava-lhes apenas para não morrer de fome e pagar o quarto da estalagem. Jerônimo, porém, era perseverante, observador e dotado de certa habilidade.
Em poucos meses se apoderava do seu novo ofício e de quebrador de pedra passou logo a fazer paralelepípedos e depois foi se ajeitando com o prumo e com a esquadria e meteu-se a fazer lajedos e finalmente a força de dedicação pelo serviço tornou-se tão bom como os melhores trabalhadores de pedreira e até salário igual ao deles. Dentro de 2 anos, distinguia-se tanto entre os companheiros que o patrão converteu numa espécie de contramestre e elevou-lhe o ordenado a 70.000 réis. Mas não foram só o seu zelo e a sua habilidade o pôs assim para a frente. Duas outras coisas contribuíram muito para isso. A força de touro que o tornava respeitado e temido por todo o pessoal dos trabalhadores, como ainda, e talvez principalmente, a grande seriedade do seu caráter e a pureza austera dos seus costumes. Era homem de uma honestidade a toda prova e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. Saía de casa para o serviço, do serviço para casa, onde nunca ninguém o vira com a mulher, senão em boa paz. Traziam uma filhinha sempre limpa e bem alimentada. E tanto um como o outro eram sempre os primeiros à hora do trabalho. Aos domingos iam às vezes à missa ou à tarde ao passeio público. Nessas ocasiões ele punha uma camisa engomada, calçava sapatos e enfiava um paletó. Ela o seu vestido de vir a Deus, os seus ouros trazidos da terra, que nunca tinham ido ao monte de socorro, malgrado as dificuldades com que os dois lutaram a princípio no Brasil. Piedade merecia bem o seu nome, muito diligente, sadia, honesta, forte, bem acomodada com tudo e com todos trabalhando de sol a sol, dando sempre tão boas contas de obrigação que os seus fregueses de roupa, apesar daquela mudança para Botafogo, não a deixaram quase todos. Jerônimo, ainda na cidade nova, logo que principiara a ganhar melhor, fizera-se irmão de uma ordem terceira e tratara de ir pondo alguma coisinha de parte. Meteu a filha no colégio, que a queria com outro, saber que não ele, a quem os pais não mandaram ensinar nada. Por último, no cortiço, em quem não morava, a sua casinha era a mais decente, a mais respeitada e a mais confortável, porém, com a morte do seu patrão e com a reforma estúpida que os sucessores deste realizaram em todo o serviço da pedreira, o colono desgostou-se dela e resolveu passar para outra. Foi então que lhe indicaram a Dom João Romão, que depois do desastre do seu melhor empregado, andava justamente à procura de um homem nas condições de Jerônimo. Tomou conta da direção de todo o serviço e em boa hora o fez, porque dia a dia a sua influência se foi sentindo no progresso do trabalho. Com o seu exemplo, os companheiros tornavam-se igualmente sérios e zelosos. Ele não admitia relaxamentos, nem podia consentir que um preguiçoso se demorasse ali tomando o lugar de quem precisava ganhar o pão. E alterou o pessoal da pedreira, despediu alguns trabalhadores, admitiu os novos, aumentou o ordenado dos que ficaram, estabelecendo-lhes novas obrigações e reformando tudo para melhor. No fim de 2 meses, já o vendeiro esfregava as mãos de contente e via radiante quando lucraram com a aquisição de Jerônimo, tanto assim que estava disposto a aumentar-lhe o ordenado para conservá-lo em sua companhia. Valia a pena. Aquele homem era um achado precioso, abençoado fosse o machucas que los enviara, e começou a distingui-lo e respeitá-lo como não fazia a ninguém. O prestígio e a consideração que Jerônimo gozava entre os moradores da estalagem de onde vinha foram a pouco e pouco se reproduzindo entre os seus novos companheiros de cortiço. Ao cabo de algum tempo, Ao cabo de algum tempo era consultado e ouvido, quando qualquer questão difícil os preocupava. Descobriram-se de frente dele, como de frente de um superior até o próximo Alexandre, abriram uma exceção dos seus hábitos e faziam-lhe uma ligeira continência com a mão no boné, ao atravessar o pátio todo fardado por ocasião de vir ou de ir para o serviço. Os 2 caixeiros da venda, Domingos e Manuel, tinham entusiasmo por ele. Aquele que devia ser o patrão, diziam, é um homem sério e destemido. Com aquele ninguém brinca. E sempre que a Piedade de Jesus ia lá à taverna fazer suas compras, a fazenda que lhe davam era bem escolhida, bem medida ou bem pesada. Muitas lavadeiras tomavam inveja dela, mas Piedade era de natural tão bom e bem fazejo que não dava por isso, e a maledicência murchava antes de amadurecer. Jerônimo acordava todos os dias, às 4 horas da manhã, fazia antes dos outros a sua lavagem à bica do pátio, socava-se depois com uma boa palangana de caldo de unto, acompanhada de um pão de 4, e em mangas de camisa de riscado a cabeça ao vento, os grossos pés sem meias, metidos em um formidável par de chinelos de couro cru, seguia para a pedreira. A sua picareta era para os companheiros o toque de reunir. Aquela ferramenta movida por um pulso de Hércules valia bem os clarins de um regimento tocando alvorada. Ao seu retinir vibrante surgiam do caos opalino das neblinas vultos cor de cinza, que lá iam como sombras galgando a montanha para cavar na pedra o pão nosso de cada dia. E quando o sol desfechava sobre o píncaro da rocha, seus primeiros raios já encontrava de pé a bater-se contra o gigante de granito, aquele mísero grupo de obscuros batalhadores. Jerônimo só voltava a casa ao descair da tarde, morto de fome e de fadiga. A mulher preparava-lhe sempre para o jantar alguma das comidas da terra deles. E ali, naquela estreita salinha sossegada e humilde, gozavam os 2, ao lado um do outro, a paz feliz do simples, o voluptuoso prazer do descanso após um dia inteiro de canseiras ao sol, e defronte do candeeiro de querosene conversavam sobre a sua vida e sobre a sua Marianita, a filhinha, que estava no colégio e que só os visitava aos domingos e dias santos. Depois, até as horas de dormir, que nunca passavam das 9, ele tomava sua guitarra e ia para defronte da porta, junto com sua mulher, dedilhar os fados de sua terra. Era nesses momentos que dava plena expansão às saudades da pátria, com aquelas cantigas melancólicas em que a sua alma
de desterrado voava das zonas abrasadas da América para as aldeias tristes da sua infância. E o canto daquela guitarra estrangeira era um lamento choroso e dolorido, eram vozes magoadas, mais tristes do que uma oração em alto mar, quando a tempestade agita as negras asas homicidas e as gaivotas doidejam assanhadas, cortando a treva com seus guermidos pessagos, todas como se estivessem fechadas dentro de uma abóbada de chumbo. Capítulo 6. Amanhecera um domingo alegre no cortiço, um bom dia de abril. Muita luz e pouco calor. As tinas estavam abandonadas, os coradouros despidos. Tabuleiros e tabuleiros de roupa engomada saíam das casinhas, carregados na maior parte pelos filhos das próprias lavadeiras, que se mostravam agora quase todas de fato limpo. Os casaquinhos brancos avultavam por cima das saias de chita de cor. Desprezaram-se os grandes chapéus de palha e os aventais de aneagem. Agora as portuguesas tinham na cabeça um lenço novo de ramagens vistosas e as brasileiras haviam penteado o cabelo e pregado nos cachos negros um ramalhete de 2 vinténs. Aquelas trançavam no ombro de chales de lã vermelha e essas de crochê de um amarelo desbotado. Viam-se homens de corpo nu jogando a placa com grande algazarra. Um grupo de italianos assentado debaixo de uma árvore conversava ruidosamente, fumando cachimbo. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhe murros, a praguejar, e as crianças berravam de olhos fechados, esperneando. A casa da machona estava no rebuliço, porque a família ia sair a passeio. A velha gritava, gritava neném, gritava Agostinho. De muitas outras saíam cantos ou sons de instrumentos, ouviam-se harmônicas e ouviam-se guitarras, cuja discreta melodia era de vez em quando interrompida por um ronco forte de trombone. Deixa eu ver se eu já estou acabando, pessoal. 2, 4, 6, 7 páginas, 8 páginas. Daqui a pouco acaba. Os papagaios pareciam também mais alegres. Com o domingo, lançava das gaiolas frases inteiras, entre gargalhadas e assobios. À porta de diversos cômodos, trabalhadores descansavam de calça limpa e camisa de meia lavada. Assentados em cadeira, lendo e soletrando jornais ou livros. Um declamava em voz alta versos de Os Lusíadas, com um empenho feroz que o punha rouco. Transparecia neles o prazer de roupa mudada depois de uma semana no corpo. As casinhas fumegavam um cheiro bom de refogados de carne fresca fervendo ao fogo. Do sobrado do Miranda, só as 2 últimas janelas já estavam abertas e pela escada que descia para o quintal passava uma criada carregando baldes de água servidas. Sentia-se naquela quietação do dia inútil a falta do resfolegar aflito das máquinas da vizinhança, com que todos estavam habituados. Para além do solitário capinzal do fundo, a pedreira parecia dormir em paz o seu sono de pedra, mas em compensação, o movimento era agora extraordinário à frente da estalagem e à entrada da venda. Muitas lavadeiras tinham ido para o portão olhar quem passava. Ao lado delas, o albino, vestido de branco, com seu lenço engomado ao pescoço, entretinha-se a chupar balas de açúcar que comprara ali mesmo ao tabuleiro de um baleiro freguês do cortiço. Dentro da taverna, os martelos de vinho branco, os copos de cerveja nacional e os 2 vinténs de Paraty ou Laranjinha sucediam-se por cima do balcão, passando das mãos do Domingos e do Manuel para as mãos ávidas dos operários e dos trabalhadores, que os recebiam com estrondosas exclamações de pândega. A Isaura, que fora no pulo tomar o seu primeiro capilé, via-se tonta com os apalpões que lhe davam. Leonor não tinha um instante de sossego, saltando de um lado para o outro com uma agilidade de mono, a fugir dos punhos calorosos dos cavouqueiros que, entre risadas, tentavam agarrá-la, e insistia na sua ameaça do costume, que se queixava ao juiz de Orfe, mas não se ia embora, porque defronte da venda viera estacionar um homem que tocava 5 instrumentos ao mesmo tempo, com acompanhamento desafinado de bombo, pratos e guizos. Eram apenas 8 horas e já muita gente comia e palavreava na casa de pasto ao lado da venda João Romão, da venda, ponto. João Romão, de roupa mudada com os outros, mas sempre em mangas de camisa, aparecia de espaço a espaço, servindo os comensais. E a Bertoleza, sempre suja e tisnada, sempre sem domingos nem dia santo, lá estava o fogão mexendo as panelas e enchendo os pratos. Um acontecimento, porém, veio revolucionar alegremente toda aquela confederação de estalagem. Foi a chegada da Rita Baiana, que voltava depois de uma ausência de meses, durante a qual só dera notícias suas nas ocasiões de pagar o aluguel do cômodo. Vinha acompanhada por um moleque que trazia na cabeça um enorme samburá carregado de compras feitas no mercado. Um grande peixe espiava por entre as folhas de alface com seu olhar embaciado e triste, constatando com as risonhas cores dos rabanetes, das cenouras e das talhadas de abóbora vermelha. Põe isso tudo aí nessa porta. Aí no número 9, pequeno, gritou ela ao moleque, indicando-lhe a sua casa, e depois pagou-lhe o carreto. Pode ir embora, carapita. Desde que do portão abisparam na rua, levantou-se logo um coro de saudações. Olha quem aí vem! Olé, bravo, é a Rita Baiana. Já te fazemos morta enterrada. E não é que o demo da mulata está cada vez mais sacudida? Então, coisa ruim. Por onde andaste atirando esses quartos? Então, coisa ruim. Por onde andaste atirando esses quartos? Desta vez a coisa foi de esticar, hein? Rita havia parado em meio do pátio. Cercavam-na homens, mulheres e crianças. Todos queriam novas dela. Não via em traje de domingo. Trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia num chinelo de polimento com efeitos de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo, crespo e reluzente, puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho.
e toda ela respirava o asseio das brasileiras em um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Henriqueta, saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriquecia sua fisionomia com um realce fascinador. Acudiu quase todo o cortiço para recebê-la. Choveram abraços e as chufas do bom acolhimento. Por onde andara aquele diabo, que não aparecia para mais de 3 meses? Ora, nem me fales, coração. Sabe, pagode de roça, que hei de fazer? É a minha cachaça velha. Mas onde estiveste tu enterrada tanto tempo, criatura? Em Jacarepaguá. Com quem? Confirmo. Oh, ainda dura isso? Cala a boca, a coisa agora é séria. Qual? Quem mesmo? Tu? Passa fora. Paixões da Rita, exclamou o Bruno com uma risada. Uma por ano. Não contando as miúdas. Não, isso aqui é não. Quando estou com o homem, não olha para o outro. Leocádia, que era perdida pela mulata, saltara-lhe ao pescoço ao primeiro encontro e agora defronte dela, com as mãos nas cadeiras, os olhos úmidos de comoção, rindo sem se fartar de vê-la, fazia-lhe perguntas sobre perguntas. Mas por que não te metes tu logo por uma vez, confirmo? Por que não te casas com ele? Casar? Protestou a Rita. Nessa não cai a filha de meu pai. Casar? Livra? Pra quê? Pra arranjar um cativeiro? O marido é pior que o diabo. Pensa logo que a gente é escrava. Nada, qual? Deus te livre. Não há como viver cada um senhor e dono do que é seu. E sacudiu todo o corpo num movimento de desdém que lhe era peculiar. Olha só que peste, considerou Augusta, rindo muito mole na sua honestidade preguiçosa. Esta também achava infinita graça na Rita baiana e seria capaz de levar um dia inteiro a vê-la dançar o chorado. Florinda ajudava a mãe a preparar o almoço quando lhe cheirou que chegara a mulata, e veio logo correndo a rir-se desde longe, cair-lhe nos braços. A própria Marciana, de seu natural sempre triste e metida consigo, apareceu à janela para saudá-la. A das dores, com as saias arrepanhadas, no quadril e uma toalha por cima amarrada pela parte de trás e servindo de avental, o cabelo ainda por pentear, mas entrouxado no alto da cabeça, abandonou a limpeza que fazia em casa e veio ter com a Rita para dar-lhe uma palmada e gritar-lhe no nariz. Desta vez tomaste um fartão, hein, mulata assanhada? E ambas, a caírem de riso, abraçaram-se em intimidade de amigas que não têm segredo de amor uma para a outra. A bruxa veio em silêncio apertar a mão de Rita e retirou-se logo. Olha a feiticeira, bradou esta última, batendo no ombro da idiota. Que diabo você tanto reza, tia Paula? Eu quero que você me dê um feitiço para prender meu homem. E tinha uma frase para cada um que se aproximasse. Ao ver Dona Isabel, que apareceu toda cerimoniosa na sua saia de missa e com seu velho chale de Macau, abraçou-a e pediu-lhe uma pitada que a senhora recusou resmungando. Sai daí, diabo! Cadê Pombinha? Perguntou a mulata. Mas nessa ocasião, Pombinha acabava justamente de sair de casa, muito bonita, asseada com um vestido novo de cetineta, as mãos ocupadas com o livro de rezas, o lenço e a sombrinha. Ah, como está chique! Exclamou a Rita, meneando a cabeça. É mesmo uma flor. E logo que Pombinha se pôs ao seu alcance, abraçou-lhe a cintura e lhe deu um beijo. E deu-lhe um beijo. O João Costa, se não te fizer feliz, como os anjos, sou capaz de abrir-lhe o casco com o salto do chinelo. Juro pelos cabelos do meu homem. E depois, tornando-se séria, perguntou muito em voz baixa. Ah, Dona Isabel, já veio? Ao que a velha respondeu negativamente com desconsolado e mudo abanar de orelhas. O circunspecto Alexandre, sem querer declinar da sua gravidade, pois que estava fardado e pronto para sair, contentou-se em fazer com a mão um cumprimento à mulata, ao qual retrucou esta com uma continência militar e uma gargalhada que o desconcertam. Iam fazer comentários sobre o caso, mas a Rita, voltando-se para o outro lado, gritou: Olha o velho Libório, como está cada vez mais duro, não se entrega por nada o demônio do judeu. E correu para o lugar onde estava, aquecendo-se ao belo sol de abril, um octogenário seco que parecia mumificado pela idade, a fumar um resto de cachimbo, cujo pipo desaparecia na sua boca já sem lábios. Fez ele quando a mulata se aproximou. Então, perguntou Rita, abaixando-se para tocar-lhe no ombro, quando é o nosso negócio? Mas você há de deixar-me primeiro abrir o baúzinho de folha. Libório riu-se com as gengivas, tentando apalpar as coxas da baiana por caçoada, afetando luxúria. Todos acharam graça nesta pantomimice do velhinho, e então a mulata, para completar a brincadeira, deu uma volta, entufando as saias e sacudiu-as depois sobre a cabeça dele, que se fingiu indignado, a fungar exageradamente. E entre a alegria levantada pela sua reaparição no cortiço, a Rita deu conta do que pintara na sua ausência. Disso muito que festou em Jacarepaguá, o entrudo que fizera pelo carnaval, 3 meses de folia, e afinal, abaixando a voz, segredou às companheiras que à noite teriam um pagodinho de violão, Podiam contar como certo. Esta última notícia causou verdadeiro júbilo no auditório. As patuscadas da Rita baiana eram sempre as melhores da estalagem. Ninguém como o diabo da mulata para armar uma função que ia pelas tantas da madrugada, sem saber a gente como foi que a noite se passou tão depressa. Além de que era aquela franqueza, enquanto houvesse dinheiro ou crédito, ninguém morria com a tripa murcha ou com a goela seca. Diz-me cá, ó Leucadinha, quem são aqueles jururus que estão agora no 35º?
Indagou ela, vendo Jerônimo à porta da casa com a mulher. Ah, explicou a interrogada. É o Jerônimo e mais a Piedade, um casal que ainda não conheces. Entrou depois que arribaste. Boa gente, coitados. Rita carregou para dentro do seu cômodo as provisões que trouxera, abriu logo a janela e pôs-se a cantar. Sua presença enchia de alegria a estalagem toda. O Firmo, o mulato com quem ela agora vivia metida, o demônio que a desencabeçara para aquela maluqueira de Jacarepaguá, ia lá jantar esse dia com um amigo. Rita declarava isso às companheiras, amolando uma faquinha no tijolo da sua porta para escamar o peixe, enquanto os gatos, aqueles mesmos que perseguiam o sardinheiro, vinham um a um, chegando-se todos só com o ruído da afiação do ferro. Ao lado direito da casinha da mulato, no número 8, a das dores preparava-se também para receber nesse dia o seu amigo e dispunha-se a fazer uma limpeza geral nas paredes, nos tetos, no chão e nos móveis, antes de meter-se na cozinha. Descalça, com a saia levantada até o joelho, uma toalha na cabeça, os braços arregaçados, vinham na passada de carreira de casa para a bica e da bica outra vez para casa, carregando pesados baldes cheios d'água. E daí a pouco apareciam ajudantes gratuitos para os arranjos do jantar, tanto do lado das dores como do lado da Rita Baiana. O Albino encarregou-se de varrer e arrumar a casa desta, enquanto que a mulata ia para o fogão preparar os seus quitutes do norte. E veio a Florinda, e veio a Leocádia, e veio a Augusta, impacientes todas elas pelo pagode que havia de sair à noite, depois do jantar. Pombinha não apareceu durante o dia, porque estava muito ocupada aviando a correspondência dos trabalhadores e das lavadeiras, serviço este que ela deixava para os domingos. Numa pequena mesa coberta por um pedaço de chita, com tinteiro ao lado da caixinha de papel, a menina escrevia enquanto o dono ou dona da carta ditava em voz alta o que queria mandar dizer à família ou algum mau devedor de roupa lavada. Ia lançando tudo no papel, apenas com algumas ligeiras modificações para melhor no modo de exprimir a ideia. Pronto, uma carta sobrescritava-a, entregando ao dono e chamava por outro, ficando a sós com um de cada vez, depois que nenhum deles queria dar o seu recado em presença de mais ninguém, senão de Pombinha. De sorte que a pobre rapariga ia acumulando no seu coração de donzela toda a súmula daquelas paixões e daqueles ressentimentos, às vezes mais fétidos do que a evaporação de um lameiro em dias de grande calor. Escreva lá, minha Pombinha, disse junto dela um cavouqueiro, coçando a cabeça, mas faça letra grande, que é para a mulher entender. Diga-lhe que não lhe mando desta feita o dinheiro que me pediu, porque agora não o tenho e estou muito acossado de apertos, mas que lhe prometo por mês. E ela que se vá arranjando por lá, que eu cá sabe Deus como me coso. E que se o Luiz, o irmão, resolver de vir, que me mande dizer com o tempo, para ver se lhe dá furo à vida por aqui. Que isto de vir sem ainda ter por onde é fraco negócio, porque as coisas por cá não correm lá para que digamos. E depois que o Pombinhas escreveu, acrescentou que eu tenho sentido muito a sua falta dela. Mas também sou o mesmo e não me meto em porcarias e relaxamentos, e que tenciono mandar buscá-la logo que Deus me ajude, e a Virgem, que ela não tem de se arreliar por mor do dinheiro não, e desta, que, como lá diz o outro, quando não há el rei o perde. Ah, e esquecendo, quanto à Libânia, é tirar daí o juízo, que a Libânia se atirou aos cães e faz uso de má vida na rua de São Jorge, que se esqueça dela por vez e perca o amor às duas coroas que lhe emprestou. E a menina escrevia tudo, apenas interrompendo seu trabalho para fitar com a mão no queixo o cavouqueiro à espera de nova frase. Será que eu continuo? O livro tá bom, hein? Acho que eu vou... Será que eu continuo, gente? Eu vou parar por aqui. Vamos deixar para os próximos capítulos aí. O próximo capítulo vai ser o 7º, tá, gente? Os capítulos não tem nome, não, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Tá frio, meu nariz tá escorrendo, né? Tá muito frio, minha boca tá seca. Mas é isso aí, meu. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. E até a próxima.